Oi, eu sou o Zé e hoje eu trouxe para vocês um guia de leitura para vocês conseguirem ler, analisar e desfrutar essa maravilha criada pelo horror cósmico do H.P. Lovecraft, que é o Cthulhu. A maioria das pessoas conhece o Cthulhu pelo conto chamado do Cthulhu, mas para muita gente esse conto parece um pouco estranho, porque não dá para entender muitas coisas, tem umas coisas que não se encaixam, e aí por isso eu trouxe para vocês uma lista de contos que vocês devem ler antes do chamado do Cthulhu, para entenderem melhor esse universo desse deus misterioso do H.P. Lovecraft. O primeiro conto que vocês devem ler é o Diário de Alon Stipper. Ele foi escrito pelo Lovecraft e pelo William Lumley. Ele é um conto bem subestimado, porque ele não recebe tanto elogio e reconhecimento quanto deveria ter recebido. Alon Stipper é um personagem que ele investigava fenômenos sobrenaturais que existiam em Nova York. Até que certo dia ele some, depois que ele visita uma casa dita como mal assombrada, e os personagens encontram apenas o diário dele. E é a partir dessas inscrições que tem no diário dele que a gente vai saber mais sobre a história do personagem. Essa casa ela pertencia a uma família muito sinistra que existia lá nos anos de 1700 e misteriosamente essa família também sumiu do mapa. E a partir desse desaparecimento, as únicas pessoas que se ousavam a frequentar aquela casa eram os estudantes, pessoal ligado à bruxaria que queria investigar mais aquilo, assim como o Alon Stipper. Então esse conto ele vai ser focado mais no gótico, ele vai ter essa temática de casas mal assombradas e ele vai abordar muito também que coisas terríveis podem acontecer apenas pela curiosidade humana. Mas aí você me pergunta o que isso tem a ver com Cthulhu. Aqui dentro desse conto, a gente vai receber informações sobre quem é Cthulhu, como se invoca e mais sobre a natureza desse deus mitológico. O segundo conto que a gente tem que ler antes do chamado do Cthulhu é o Horror de Dunwich. Dunwich é um vilarejo muito afastado que coisas peculiares acontecem por lá. E uma dessas estranhezas foi que certo dia uma albina chamada Lavinha, ela deu à luz a uma criança com feições de bode que a gente não sabe quem é o pai dessa criança. E uma coisa muito interessante é que essa criança cresce muito rápido. Parece que com 4 anos ela aparenta ter uns 10 anos e com 10 anos ela já aparenta ser uma pessoa adulta. Mas essa não é a única estranheza nessa família. Eles começam a fazer umas reformas na casa, umas reformas bem estranhas que ninguém do vilarejo entende muito. E dentro dessas reformas a gente começa a sentir um cheiro muito podre vindo de lá e uns sons estranhos vindo dali. Parece que eles realizam alguns cultos nas montanhas. É uma coisa muito bizarra. Até que certo dia essa criança com feições de bode, ela cresce e ela começa a viajar por diversas bibliotecas de universidades atrás de um livro chamado Necronomion. Esse livro que é muito famoso nas obras do Lovecraft e que serviu também de inspiração para diversos filmes de horror que a gente assiste hoje em dia, feito A Morte do Demônio. E é a partir desse conto que a gente vai ter uma noção do que é preciso para se invocar o Cthulhu para nossa Terra. A gente também vai saber quais são os elementos naturais e espirituais que são necessários para que esse Deus possa emergir no nosso mundo. E a gente também vai ficar sabendo que o Cthulhu ele possui uma rixa com certos deuses que a gente vai conhecer em obras posteriores do Lovecraft. A terceira obra que a gente tem que ler é o Horror no Museu, ou em certas traduções, Terror no Museu de Cera. Esse conto vai nos mostrar a história do Jones, que ele é um homem que ele visita um museu de cera um tanto bizarro que existe numa cidade. Esse museu ele tem um chefe, que é o Rogers, e o Rogers ele é considerado naquela área como um doente mental, porque as obras que tem naquele museu de cera é como se fossem uns monstros que parecem muito coisas reais. Só que o Jones ele fica fascinado por aquelas coisas grotescas e ele começa a visitar o museu frequentemente e a conversar cada vez mais com o Rogers. Só que em determinado momento o Rogers fala pro Jones que aquelas criaturas que estão ali, elas são sim reais, não são coisas da cabeça dele. E o Jones não acredita naquilo. Até que o Rogers ele faz um convite pro Jones que ele passe uma noite naquele museu para ele ter certeza de que tudo aquilo é real. E o Rogers ele vai dizer pro Jones que na sala para adultos daquele museu vai ter uma criatura que realmente está viva, ela está congelada naquele momento, mas ela está viva, e que à noite ele vai poder ter um contato melhor com ela.
Nesse conto, a gente vai conhecer mais um dos elementos que são primordiais do Cthulhu. Aqui a gente vai ter certeza que o Cthulhu é um deus incomensurável, que ele é gigantesco, o quanto ele é potente. Além disso, esse conto é importante porque ele vai dar muitas características tanto físicas quanto psicológicas do Cthulhu, além de mostrar um lugar certo que você deve invocar o Cthulhu para o nosso mundo. A gente também vai saber por que o Cthulhu quer tanto voltar para o nosso mundo, por que os seres humanos estão buscando o Cthulhu, por que há uma seita que quer tanto que ele regresse, e ainda a gente vai descobrir qual é a missão desse deus aqui na Terra. O quarto conto que a gente deve conhecer é o túmulo, ou em algumas traduções, a tumba. Em um túmulo a gente vai conhecer um homem que desde criança ele morava numa casa próxima à floresta. E uma das brincadeiras favoritas dessa criança era se aventurar na floresta até que certo dia ele encontra uma cripta enorme. E esse túmulo ele é trancado por um cadeado assim enorme. E ele passa a infância dele até a vida adulta pensando naquele local, pensando naquela cripta, que o sonho da vida dele seria abrir aquilo e descobrir o que tem dentro. Até que certo dia, já na vida adulta, ele começa a ouvir vozes da floresta que contam para ele onde está a chave que abre aquele cadeado, e ele realmente encontra aquela chave. Aqui nesse conto a gente vai conhecer mais a relação do Cthulhu com os seres humanos. A gente também vai ver mais sobre a relação desse deus com o Necronomicon. A gente vai conhecer mais sobre os poderes dele e como ele permaneceu escondido no nosso meio e o que vai acontecer quando ele emergir para a Terra. E voltando para a mitologia greco-romana, a gente sabe que cada um daqueles deuses eles possuíam um elemento que eles controlavam e eles possuíam também uma personalidade distinta. Aqui também vai acontecer algo muito parecido voltado para o Cthulhu. Então a gente vai ter mais informações sobre os poderes dele, os elementos que ele controla e como distinguir o Cthulhu dos outros deuses que vão aparecer. E agora sim, finalmente a gente vai poder falar sobre o Chamado do Cthulhu, que é uma das obras mais grandiosas do Lovecraft e que fala diretamente sobre esse deus mitológico. E se você já leu o Chamado do Cthulhu anteriormente, achou uma obra chata, estranha, você não entendeu nada, talvez agora que você já tenha lido as 4 obras anteriores, faça mais sentido para você essa obra. E o Chamado do Cthulhu, para quem não conhece ainda, é sobre um homem que ele vai descobrir que existe uma rede de pessoas mundial que eles adoram esses deuses mitológicos. E esses deuses mitológicos, eles estão bem separados da nossa realidade, porque se a gente souber da existência deles, ou se a gente tentar entender como é a forma de vida deles, ou o propósito deles aqui na Terra, a gente enlouquece. Então a gente vai descobrir que finalmente o Cthulhu vai aparecer no nosso mundo, e a gente conhecer as consequências disso é primordial. Então nessa obra icônica do horror cósmico a gente vai saber o que é que o Cthulhu vai fazer quando estiver frente a frente com a gente. Agora o 6º conto que você pode ler após a leitura do Chamado do Cthulhu é o Nas Montanhas da Loucura. Esse conto é sobre a história de uma expedição que ocorreu na Antártida, que ela foi totalmente dizimada. A gente não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que foram mortas. A gente só encontra rastros de uma coisa que é gigantesca e a gente não faz ideia do que aconteceu ali. Essa obra ela faz parte do ciclo dos sonhos do Lovecraft, que são as histórias dele que tratam sobre um mundo que só pode ser acessível através dos sonhos. Então você tem que dormir para poder entrar naquele mundo. Existem outras obras que tratam do ciclo dos sonhos, mas essa aqui é a que tem mais proximidade com o Cthulhu. Essa obra ela é importante porque a gente vai conhecer sobre outros deuses que também fazem parte do universo do Cthulhu, que na verdade podem ser deuses até mais pequenos que o Cthulhu, mas que ao mesmo tempo parece que tem um probleminha aí com ele, eles meio que brigam. E também vai tratar bastante dessa questão de os seres humanos terem que enfrentar algo que eles não podem ver, algo que está fora da lógica humana, e o que eles vão fazer quando isso acontecer na nossa Terra. E a seguir, os últimos contos que a gente deve acompanhar são os mitos do Cthulhu. Esses mitos do Cthulhu, a gente vai conhecer diferentes seres, diferentes criaturas, diferentes seitas que vão tentar trazer outros deuses para o nosso mundo, e esses deuses eles vão ser responsáveis, ou pelo menos tentar ser responsáveis, por fazer com que o Cthulhu volte a adormecer nas profundezas da Terra. E para a leitura dos mitos do Cthulhu, não existe uma ordem correta, vai depender do tipo do deus que você vai querer conhecer primeiro. Então é isso, gente. Se vocês têm mais algumas indicações do que pode ser inserido no nosso guia de leitura para entender mais sobre o universo do Cthulhu, comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, deem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!